Fala, Paul! Rikigama aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de carpa? Porque se você gosta de carpa, esse é o tipo de informação que você deveria saber. Hoje eu vou te contar o que ninguém te contou sobre as carpas. Antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque a informação que eu vou te dar a partir daqui é o tipo de informação que ninguém tem a preocupação de passar para você. E só aqui você vai ter esse tipo de informação, com bastante pesquisa, bastante confirmação de fonte, com bastante dedicação. Então já valoriza aí o trampo, porque são 2 e pouco da manhã, tava até agora confirmando fonte para trazer um vídeo de qualidade para você. Começando do básico, a carpa é originária da Ásia Central, onde inicialmente ela era cultivada ali para o consumo humano na culinária. O consumo humano já remonta de mais de 1000 anos aí de tradição. No entanto, lá no século XIX, é bem recente, no Japão, alguns criadores identificaram ali um potencial ornamental desse bicho. E aí, através de cruzamentos seletivos e seleções, eles foram desenvolvendo carpas mais coloridas e mais chamativas para o comércio de peixe ornamental. Foi através desse esforço de seleção e cruzamento seletivo que surgiu uma variante das carpas, conhecida por nós como Nishikigoi. A pronúncia correta é Nishikigoi, ou algo parecido com isso, que é a variante de carpa que a gente vai tratar aqui. Existem outras variantes de carpas para outros fins comerciais. Existem carpas para fim comercial de controle de pragas, corte, pesca esportiva, são muitas variantes. A que interessa para nós é a carpa colorida e a carpa koi, como é mais popularmente conhecida no ramo do aquarismo. Hoje em dia é uma espécie difundida no mundo todo, muito popular, muito conhecida e muito cobiçada também por vários níveis de aquarista e de laguistas. E aí os preços desse peixe, tendo o preço mais popular, até com uma qualidade até que razoável, até preços astronômicos, que a gente vai falar mais um pouco sobre isso lá na frente. Tudo depende da linhagem e do tipo de tratamento que esse animal teve para chegar a um padrão de excelência ali nas cores e no pedigree do bicho. Algumas fontes que eu pesquisei não são fontes científicas, mas são algumas revistas gringas aí, alguns documentos não oficiais, mas existe a informação no meio do laguismo e de quem curte carpa de que um dos fazendeiros que começou a identificar o potencial desse bicho para ornamentação desenvolveu um método de criação e de seleção onde ele realmente separava e descartava exemplares que não tinham o potencial para a ornamentação, selecionando padrões de cor e de formato que ele julgava ser harmonioso e bonito, como carpas de potencial para esse fim, e descartava os exemplares que não tinham esse potencial pelo crivo dele. Assim ele dava mais oportunidade de desenvolvimento para as carpas que ele realmente achava que ia ter potencial lá na frente e dedicava mais tempo e mais investimento nesse tipo de animal que ele considerava ter mais potencial. É um método muito utilizado ainda hoje, principalmente por quem cultiva carpas e quinhos de alto padrão. Então, o Urasawa, ele é lá do século XVIII, lá da província de Niigata. Hoje em dia existe uma fazenda de carpas que levam o nome de Urasawa, mas honestamente eu não consegui confirmar se essa fazenda tem relação familiar com o Urasawa original. Mas segundo a galera que fomenta a história do Urasawa, se diz que ele é o pioneiro nesse ramo de separar as carpas e selecionar com esse método dele. Por essa galera, ele que é o considerado o pai das carpa koi e pioneiro nesse tipo de criação que se estendeu por todos os tipos de peixes ornamentais, onde você tem o cruzamento seletivo e seleção de exemplares excelentes para a reprodução para chegar a um determinado resultado de padrão alto de raças e espécies. O termo Nishikigoi é o termo japonês para caracterizar esse tipo de carpa koi de alto padrão de coloração e de padrões de desenhos no corpo. É uma referência a um tipo de tecido oriental constituído de seda com um tipo de bordado. Nishiki é referente a esse tecido e goi
é referente à carpa. Então é como se fosse carpa bordada ou brocada, que é o termo de tradução livre para esse tipo de bordado. Por isso que ela recebe esse nome, porque realmente parece que elas são bordadas à mão. Os padrões são muito definidos, as cores são muito intensas e chapadas, que trazem o alto valor para esse tipo de animal. Então, depois de um longo trabalho de seleção, de cruzamentos seletivos, lá para 1920 foi que a carpa koi começou a se popularizar e despertar interesse na galera em ter esse bicho em casa, em lago de jardim ou em aquário. Mas somente lá para 1960 foi que realmente isso foi expandir de uma forma monstruosa pela facilidade de manejo e de transporte e de criação. Foi quando tudo isso se tornou mais acessível para a galera, se tornou mais popular, e aí ela foi melhor difundida pelo mundo todo. Já lá no início, antes mesmo desses cruzamentos seletivos, a carpa já era considerada um animal de alguns símbolos importantes ali na cultura oriental antiga. Em algumas regiões do Japão é considerado um símbolo de status e de prosperidade. Em muitas culturas orientais a carpa é um símbolo sagrado e carrega muitos significados simbólicos bem profundos. Há quem ligue o simbolismo da carpa com representação de força, de superação de desafios, coragem, perseverança e sucesso. Também são muito associadas à boa sorte, sabedoria e harmonia. Na cultura oriental ela é bastante representada em figuras, em gravuras, pinturas em tecido, cerâmicas. Além disso, ela é frequentemente utilizada em vários festivais bem tradicionais por lá. Um desses festivais onde ela é bastante vista em formato de bandeira, de um tipo de pipa, é o Hinamatsuri, que é o festival do Dia das Meninas, na tradução mais livre. O outro festival onde a gente consegue ver esse símbolo sendo utilizado como proteção e simbolizando também a fortuna é o festival Tango no Seku. Tango no Seku, que seria o festival dos meninos, Dia dos Meninos. A carpa também é muito utilizada na cultura da tatuagem, que é muito popular e muito tradicional nas tatuagens do pessoal da Yakuza. Se popularizou bastante e ficou muito tradicional nesse ramo de tatuagem, sendo muito valorizado pela galera, um desenho realmente muito bonito. Mas na tatu ela representa também a superação de desafios, força. Existem até lendas e são representadas principalmente nas tatuagens de carpas se transformando em dragões no processo de superação, de subir corredeiras, enfim, papo para outro tipo de canal. Além disso, na cultura chinesa, ela é largamente utilizada no Feng Shui, que é o design de interiores chinês. Esse tipo de técnica busca a harmonização do ambiente, trazendo suavidade para o ambiente, proporcionando bem-estar. Também proporcionando boa sorte e fluidez no dia a dia das pessoas. A carpa é utilizada no Feng Shui também para trazer esse tipo de resultado. Nessa técnica, ter um lago de carpa na entrada de casa atrai abundância e boas energias. Papo para outro tipo de canal também. Isso eu só trouxe para resumir que ela é muito valorizada na cultura oriental como símbolo de boa sorte e boas energias. Isso serve para embasar bastante o motivo do sucesso desse animal, de ascensão onde ele começou para depois ganhar o mundo todo com a cultura de cultivo de peixes ornamentais. As carpas são conhecidas pela sua variedade imensa de tipos de cores e padrões, a que se deve à dedicação da galera que seleciona esses animais com cruzamentos seletivos para alcançar os padrões desejados pelos aquaristas. E aí, falando de padrões, a gente entra na parte onde descreve alguns dos padrões mais conhecidos e mais cobiçados pelos aquaristas. Em primeiro lugar, tem a carpa Kohaku, que é a carpa vermelha e branco tradicional que a gente mais vê sendo representada aí nas imagens que a gente puxa pela internet. Essa é a variedade mais popular e mais conhecida. Essa carpa tem o corpo com fundo branco, branco mesmo, não é albinismo nem nada disso, é pigmentação branca, com estampas vermelhas, com padrões bem definidos, e tem ali uma altura certa para esse padrão ficar no corpo da carpa, não pode ultrapassar certos limites, e tem que ter uma intensidade bem forte, uma cor bem chapada, bem brocada, fazendo referência àquele tipo de bordado oriental. Então, essas manchas vermelhas têm que ser bem definidas e não pode
atravessar uma linha lateral do corpo do animal. E se você se interessa nos simbolismos envolvidos, a Kohaku simboliza purificação, inocência e perseverança. Em seguida a gente tem a Sanke, que é uma carpa caracterizada por ser fundo branco com manchas pretas e vermelhas. As manchas bem distribuídas pelo corpo todo do animal. A Sanke simboliza estabilidade, equilíbrio e prosperidade. Depois a gente tem a Showa, que ela tem o padrão inverso da Sanke. Ela tem o corpo preto com manchas brancas e vermelhas. As manchas brancas devem ser bem distribuídas, uniformes e não pode ter espaços vazios. A Showa simboliza força, coragem e determinação. O Tsurinomo é uma carpa de corpo preto, e aí ela pode ter manchas brancas, amarelas ou vermelhas. Também tem que ter as manchas bem definidas, espalhadas pelo corpo todo, e o simbolismo dessa variedade é de mudança, transitoriedade e desapego. Depois a gente tem a Beko, que é uma carpa branca com manchas pretas, e essa carpa está associada a tranquilidade e equilíbrio. A Zagi é uma das variedades que eu acho mais bonitas. Ela tem a coloração cinza azulado no dorso dela, por todo o corpo, com manchinhas bem definidinhas nas escamas, passando por branco na lateral do corpo, tendo algumas manchas vermelhas nas nadadeiras. Essa variedade representa simbolicamente a harmonia, paz interior e tranquilidade. Essas são só algumas das variedades da Koi. Se eu fosse descrever todas elas, o vídeo ia ficar imenso. Você conhece o Mamoru Kodama? Se você gosta de carpa, você tem que conhecer esse nome. Vai pesquisar esse nome que você vai gostar demais. Mamoru Kodama é o maior criador de carpas ornamentais Koi do mundo. Ele é muito conceituado, ganhador de vários prêmios, e se você quer uma carpa muito valiosa, você tem que comprar uma carpa desse cara. São as carpas mais valorizadas do mundo. Ele cria suas carpas atualmente no Havaí. O site dele é bem legal. Ele tem algumas justificativas bem interessantes para criar as carpas lá no Havaí. Uma das justificativas dele é porque fica bem próximo do Japão e ao mesmo tempo é um lugar onde não exige muita documentação para poder enviar suas carpas para o seu público final. Dentro dos Estados Unidos, o que dá uma liberdade comercial para ele difundir seus exemplares pelo mundo todo. Ele é muito cuidadoso com a genética dos seus animais e faz uma seleção rigorosa, trazendo um altíssimo padrão para os seus animais e por isso a valorização. São animais bem robustos mesmo, bem encorpados e com a coloração muito intensa. Justifica bastante o preço desses animais, o trabalho que ele tem para chegar nesse resultado. Não é à toa que é o mais conceituado do mundo e mais valorizado, e tem gente disposta realmente a pagar alguns milhares de dólares em cada exemplar dele. E para quem conhece realmente o ramo, as carpas desse cara são facilmente reconhecidas. Quando um desses caras fanáticos por carpas bate o olho em uma carpa do Kodama, ele vai reconhecer na hora que é dele. Esse cara pode se dedicar bastante à criação de alguns exemplares apenas, e aí os valores ficam estratosféricos. São bem raras e com uma beleza indescritível, então tem muita gente disposta a pagar todo esse dinheiro pelas carpas do Kodama. O valor mais alto já cobrado até hoje por uma carpa foi 1,8 milhões de dólares por uma carpa da variação Kohaku. Ela tinha um pouco mais que 1 metro de comprimento, uma coloração intensa, violenta, uma estrutura corporal invejável, uma musculatura bem aparente, e ela ficou conhecida como The S Legend. O cara que comprou foi um colecionador de carpas de Taiwan. Como saber que você está comprando uma Koi verdadeira? Então, além das diferenças bem básicas de variantes das carpas, existe também ali a carpa colorida, que é uma carpa mais simples, mais baratinha mesmo. É bem colorida, mas não respeita os padrões desejados quando se trata de uma Koi. Nem padrões de estrutura corporal, pois elas são mais magrinhas e mais esguias, né? Não tem uma estrutura muscular tão bem desenvolvida, então você não vai ver
aquelas costas bem protuberantes, né, que tem na koi, né, aquela estrutura lateral bem forte, bem definida a musculatura do bicho. Então isso não vai ter numa carpa colorida comum. Além disso, a definição dos padrões de estampa dessa carpa. Essas são as principais diferenças. Outra diferença bem sutil tá no temperamento dessas carpas. A carpa colorida, mais comunzinha, é um pouco mais arisca. Na verdade, um pouco não, ela é bem mais arisca do que a carpa koi. As koi normalmente são bem mansas, são bem tranquilas e aceitam com muita facilidade o toque. Isso porque o tratamento dela é especial desde a seleção, desde sempre, na verdade, desde que ela começou a ser desenvolvida lá no Japão antigo, como a gente viu aqui no vídeo. Foi passando de geração em geração essa característica na genética do animal de ser mais tranquilo, mais que aceita melhor o contato com o homem. Já as carpas coloridas comuns já trazem na genética a informação da carpa de corte, que tem que correr para se defender. Então é natural que elas sejam mais ariscas mesmo. É uma diferença um pouco mais sutil, que você tem que ter uma interação ali com o bicho para conseguir identificar, mas as koi de verdade são bem mais tranquilas. Claro que essa característica pode ser perdida se você desenvolver ali um trauma no animal. Então se você tem um manejo errado, ele vai ficar traumatizado e vai deixar de ser tranquilo desse jeito. Não tem como. Mas no geral, costuma ser mais tranquilo mesmo. As koi têm um potencial bem maior de crescimento, crescimento bem mais rápido. Ela cresce assim bem uniforme no corpo todo. Não acontece como casos de carpas mais comuns de ficar mais cabeçudona, o corpo mais magricela. A koi vai crescer e vai desenvolver aquela musculatura nas costas que é bem característica delas. Alguns padrões de koi mais elevados desenvolvem uma musculatura que forma aquele famoso V, aquele famoso triângulo que fica logo em cima da cabeça do bicho. Seria uma musculatura mais desenvolvida ali. Para você comprar com tranquilidade, sem medo de errar, procure um criador de confiança. É muito fácil pesquisar isso na internet e saber escolher um criador mais próximo da sua região que vai conseguir te fornecer uma carpa de alta qualidade. Se você quer alta qualidade, prepara o bolso, porque quanto mais qualidade, mais caro fica. A gente pode destrinchar melhor, padrão por padrão das koi, em vídeos específicos de cada padrão. Se você gosta da ideia, deixa aí no comentário que a gente pode desenvolver uma série de vídeos sobre as koi, falando especificamente de cada padrão por vídeo. Assim eu consigo me dedicar melhor para mostrar para você realmente as características daquele padrão, para você saber comprar certinho e não ser enganado. Falando de dimorfismo sexual e reprodução, as fêmeas têm o corpo mais arredondado, mais robusto do que o macho, que é um pouquinho mais esguio, mas é mais elegante. Se tratando de koi, eles não são magricelos. O macho vai ter um corpo mais elegante, mais esguio, mas a fêmea fica bem gordona e robustona. Principalmente ali na região ventral dela, você vai reparar um certo volume ali. No caso, eu tô falando das fêmeas. Outra característica são as nadadeiras ventrais e abdominais, que nas fêmeas são menores e mais arredondadas. Nos machos, ela apresenta uma nadadeira um pouquinho mais pontiaguda, mas é muito sutil. Eu recomendo que você olhe mesmo a estrutura corporal do bicho para conseguir identificar isso. Fora o comportamento, né? Principalmente no período reprodutivo, onde os machos vão ficar incansavelmente perseguindo as fêmeas. O exemplar que fica na frente normalmente é a fêmea, e o que ficar seguindo normalmente é o macho. Aí você consegue matar a charada. Se você for querer comprar especificamente um macho ou uma fêmea para sua coleção, procure visitar os criadores em épocas de período reprodutivo. Assim você vai tirar essa dúvida só olhando alguns minutos ali pro lago do cara. Você vai conseguir identificar os machos e as fêmeas somente pelo comportamento. Fora isso, a experiência do criador ou do vendedor também conta bastante, tratando-se, claro, de vendedores e criadores sérios. As carpas são ovíparas, então ela vai procurar um lugar para depositar os ovos ali, o macho vir fecundar. Elas não têm cuidado parental, então se você quer reproduzir esses bichos em casa, você tem que ficar atento às desovas e em seguida já retirar esse material do lago para que elas não comam os próprios filhotes ou os próprios ovos logo depois que elas fazem a fecundação. Normalmente elas fazem a desova em raízes de plantas. Tem uma forma artificial de você fazer isso, proporcionando superfícies com barbantes
peixes ou filetes de sacas, você consegue proporcionar o mesmo tipo de ambiente que ela vai querer para desova. Então ela desova tudo ali, é um material bem pegajoso, bem grudento, que vai grudar nessa superfície, o macho vem, fertiliza e cai fora. Só que se você vacilar e deixar essas desovas lá, eles voltam para comer. Então fica ligeiro, fica esperto e retira assim que você perceber que ocorreu a fecundação. Depois que ocorrer a fecundação, não só a desova da fêmea. Então exige bastante observação. Em criadores comerciais, eles fazem essa fecundação de forma artificial. Eles tiram as ovas da fêmea, tiram o material genético do macho, misturam tudo, tem todo um processo de incubação disso para depois produzir os alevinos. Mas é um método bem agressivo que exige bastante experiência. Eu não recomendo. Se você quer criar isso em casa, sem a experiência de um criador comercial, faça do método natural. Observa o bicho, observa quando fecundou, para você conseguir tirar as ovas fecundadas. Pelo método artificial de espremer o bicho, você pode acabar machucando ele, não é legal. Depois da fecundação, os ovos levam aproximadamente 4 dias para a eclosão. Depois da eclosão, os alevinos têm que ser levados para um ambiente bem seguro, sem contato com peixes maiores, ou até pássaros e outros animais que possam chegar, ter acesso ali a esse local. Então, um ambiente bem seguro, controlado, com uma água de qualidade bem bacana ali, sendo tratada frequentemente, fazendo troca parcial de água, de preferência diariamente, para manter os níveis de nitritos e amônia ali próximos do zero ou zero mesmo, para proteger bastante esses alevinos. E aí você pode alimentar eles já quando eles estiverem nadando livremente. Você pode triturar a própria ração dos pais, mas existem alimentos mais específicos para quem quer criar esse bicho, ter um sucesso maior ali na quantidade. São animais onívoros, então eles vão comer de tudo, qualquer coisa que ficar em suspensão na água e estiver dando bobeira. Então tem gente que alimenta com vários tipos de alimento, vou deixar uma lista aqui. Falando de temperatura, as carpas aceitam uma larga faixa aí de temperatura, podendo ser bem baixas até mais elevadas. Elas gostam mesmo de uma temperatura ali entre 15 e 25 graus. Elas podem suportar temperaturas congelantes ali, mas é algo que exige bastante do metabolismo do animal. Então, se você puder manter a água um pouco mais, com a temperatura um pouco mais elevada, você vai manter um animal mais saudável. São animais que habitam regiões com temperaturas bem diferentes ao longo do ano. O metabolismo desse bicho responde a isso também. Quantidade de alimentação e até o tipo de alimentação, você tem que respeitar ali a época do ano a qual você está convivendo com o animal. Existem quantidades e tipos de ração específicas para inverno, bem como existem quantidades e tipos de ração específicas para o verão. Dependendo da época do ano, o metabolismo do bicho responde de uma forma diferente. Ele tem que ser alimentado também de uma forma diferente. Se você puder escolher uma ração que tenha balanceamento nutricional específico para cada época do ano, é bacana. Eu lembro que a JBL tinha uma ração assim. Na verdade, veio pra gente bastante a 4 em 1, que é, na verdade, a junção de 4 tipos de ração da JBL para carpa. O pH recomendado deve ser o mais próximo do neutro possível, para levemente alcalino, podendo também aceitar ali entre 6.8 até 7.4. Um pouco mais para alcalino, elas gostam mais. Mas se você puder manter o mais próximo do neutro, já está excelente. Nitritos e amônia mais próximo do zero possível vai garantir um desenvolvimento legal aí para o animal, porque estão diretamente relacionados à oxigenação, e bastante oxigenação promove, ajuda bastante no crescimento. Não sei porquê, mas muitos criadores dão essa informação. Se você puder ornamentar de uma forma que tenha queda d'água, bastante movimentação na água, proporcionando bastante troca gasosa ali na superfície da água, você vai conseguir atingir uma taxa de crescimento bem bacana. É bem importante bastante oxigenação, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Então, se for possível, instala aí no seu lago uma cascata, uma correnteza mais forte, porque eles vão gostar bastante, dá bastante oxigenação. Falei lago porque carpas são peixes para lago. Não inventa de pôr carpa em aquário, cara. Só se o aquário for muito grande mesmo. São peixes recomendados para lago. Então não cai na conversa de vendedor que diz que o peixe vai crescer só até o tamanho do aquário. Isso não existe. O bicho vai continuar crescendo sim, não importa o tamanho do seu aquário.
Um criador de carpas deu um toque pra gente lá da Pet Hobby, uma dica de que não adianta dar muita ração, muita alimentação para sua carpa. E não é isso que vai fazer ela crescer nem ficar mais colorida. Alimentar o animal em várias vezes por dia, porém em quantidade menor, bem pouquinho, seria mais recomendado. Também sempre é recomendado períodos de jejum, de 1, 2 ou até 3 dias sem alimentação. Seu animal não vai morrer de fome e isso não vai fazer mal para ele. Na verdade vai fazer bem, tanto para ele quanto para o lago. Promove uma limpeza do metabolismo e uma limpeza do lago também, porque ela vai começar a forragear o lago atrás de alimentação, o que é muito bom. Isso ocorre de maneira bem natural com os peixes no meio ambiente, não faz mal nenhum. Períodos de jejum são sim muito bem recomendados. Alguns principais problemas que podem acontecer com as carpas dentro do nosso lago: infecções bacterianas, queimadura do sol também, então é importante você promover uma área coberta para que elas possam se esconder do sol. O pessoal usa algum tipo de deck ou plantas que avancem pela água do lago para que elas possam entrar por baixo e se esconder um pouco do sol quando necessário. Parasitas também, infinitos tipos de parasitas podem aparecer. Os mais famosos são o âncora e o ictio. Para tratar esses daí, o ideal é fazer aquele banho de sal, promove aí a limpeza desses parasitas. Parasitas normalmente se fixam aproveitando a baixa da imunidade do animal. Manter a água o mais estável possível evita a aparição desses caras aí, principalmente em relação à temperatura. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem aí se vocês querem aquela ideia do vídeo separado por cada tipo de coloração de carpa, pra gente tratar bem certinho e evitar aí aquele erro na hora de comprar a carpa que você deseja. Não esquece de curtir e se inscrever. Tchau!